das competências de fiscalização e controle da Assembleia Nacional. Para o efeito, vamos convidar o Presidente do Grupo Parlamentar, Sua Excelência Deputado Liberty Chiac, a vossa especial atenção. Angolanas, angolanos, senhoras e senhores jornalistas. Convidamos a imprensa para dar a conhecer aos angolanos um grave problema que se vive na Assembleia Nacional e tem a ver, tão simplesmente, com o nosso dever individual e coletivo de respeitar a supremacia da Constituição e da legalidade. No âmbito da ação de fiscalização parlamentar, em resposta a denúncias da população, uma delegação do Grupo Parlamentar da UNITA, chefiada pelo 4º vice-presidente do Grupo Parlamentar, deputado Olívio Quilumbo, e composta pelos deputados Paulo Faria, Clementina da Silva, Irina Diniz Ferreira e Maria Monteiro, realizou uma visita à morgue central de Luanda, contígua ao Hospital Georgina Machel e afeta ao Governo Provincial de Luanda, a 14 de abril de 2025, às 5h30. A visita de constatação teve como objetivos os seguintes: averiguar as condições de funcionamento da morgue, confirmar denúncias sobre as práticas de corrupção e violação dos direitos dos cidadãos, observar o estado das infraestruturas e higiene do espaço, verificar o cumprimento das normas laborais e de saúde pública. O grupo de deputados, à partida, deparou-se com alguma incompreensão da parte dos funcionários da morgue e resistência dos agentes da Polícia Nacional, tendo sido necessário explicar os direitos constitucionais e legais dos deputados no exercício das suas funções legislativa, representativa e de controlo e fiscalização, assim como a apresentação do cartão de identificação dos deputados para acesso às instalações. Foi constatado um considerável aglomerado de cidadãos, muitos deles desesperados para reaver os corpos de familiares falecidos. Os cidadãos denunciaram cobranças irregulares exigidas pelos funcionários da morgue para permitir a retirada dos corpos de seus entes queridos. Recorde-se que o pagamento legal estipulado é de 2.500 kwanzas por dia, via RUP, Referência Única de Pagamentos do Estado, ao Estado. Logo, uma cobrança em dinheiro vivo, portanto em cash, configura suborno. As condições de sanidade são deploráveis. Forte cheiro nauseabundo sentido a vários metros do edifício. Presença de sangue, de cadáveres no chão, em diversos corredores. Presença de sangue, de cadáveres no chão, em diversos corredores. A Câmara Frigorífica número 5 é composta por 2 contentores sobrelotados, com corpos empilhados, comprometendo a dignidade dos falecidos e um grave atentado à saúde pública. Corpos empilhados. Os espaços para a preparação, isto é, para a lavagem dos corpos, estão mal conservados e sem condições básicas de higiene. Os funcionários da morgue tratam dos cadáveres sem uso de máscaras nem luvas, colocando a sua saúde em risco, assim como colegas da rede de trabalho, familiares ou outras pessoas com eles relacionados.
diligências institucionais. O grupo de 5 deputados, preocupado com a gravidade da situação constatada, deslocou-se ao Ministério da Saúde para contacto urgente e inadiável com a senhora Ministra da Saúde. Mas esta encontrava-se numa missão para São Tomé e, em contacto telefônico, manifestou indisponibilidade para tratar do assunto naquele momento. Assim, o grupo de deputados deslocou-se ao governo da província de Luanda. A delegação foi recebida pelos senhores vice-governador para a área técnica, vice-governador para a área social e pela diretora provincial para a área técnica do governo provincial de Luanda. A delegação foi muito bem recebida no governo da província de Luanda. Os mesmos informaram que está previsto no Orçamento Geral do Estado de 2025 a construção de uma nova morgue no Quilambaquiache e a requalificação da morgue central de Luanda. Os governantes informaram que estavam previstas 2 novas câmaras frigoríficas que seriam instaladas em breve e podemos afirmar hoje, aqui e agora, que por força da ação parlamentar, as 2 câmaras frigoríficas foram instaladas uma semana depois da visita de constatação. O grupo parlamentar da UNITA agradece aos cidadãos que apresentaram reclamações e pontuamos a pronta resposta do governo da província de Luanda. O grupo parlamentar da UNITA fez algumas recomendações ao governo provincial de Luanda que a seguir partilhamos. Garantir a urgente requalificação da morgue central de Luanda. Estabelecer um canal de denúncias anônimas contra práticas de corrupção. Implementar a formação contínua e obrigatória sobre higiene, saúde e segurança no trabalho, ética profissional para os funcionários das morgues. Monitorar o cumprimento do uso de equipamentos de proteção individual. Angolanas e angolanos, senhoras e senhores jornalistas. A consulta aos Orçamentos Gerais do Estado de 2023, 2024 e 2025 revelou que já em 2023 havia sido feito um ajuste direto para a requalificação da morgue central de Luanda, sem que se verifique a concretização da mesma até a presente data. O despacho presidencial número 221/23, de 14 de setembro, autoriza a realização da despesa no valor global de 45.385.000 euros, no âmbito da contratação simplificada para a adjudicação do contrato de empreitada de obras públicas referente à construção, reabilitação e apetrechamento das morgues da província de Luanda, bem como a realização das respectivas empreitadas. As obras foram distribuídas por 2 lotes e adjudicadas ao consórcio Meikba S.A. e ao Paia Europa Limitada nos seguintes termos. Lote 1, valor de 23.515.000 euros. Objeto: reabilitação e apetrechamento da antiga morgue central de Luanda, junto ao Hospital Georgina Machel. Construção e apetrechamento da morgue central de Luanda, Quilambaquiache. Construção e apetrechamento da morgue municipal de Kazenga. Apetrechamento da morgue municipal de Viana. Lote 2, 21.870.000 euros.
Objeto: construção e apetrechamento das morgues municipais de Belas, Icoloibengo e Quissama. Apetrechamento da incineradora do Benfica. Senhoras e senhores jornalistas, por vosso intermédio, informamos ao povo angolano que, nos termos do regimento da Assembleia Nacional, o Grupo Parlamentar da UNITA vai solicitar do Executivo um relatório detalhado sobre a aplicação dos fundos orçamentais alocados para a reabilitação, construção e apetrechamento das morgues da província de Luanda desde 2020. O Grupo Parlamentar da UNITA vai incrementar as atividades de controle e fiscalização e realizar novas visitas de constatação a todas as morgues e outras instituições de saúde. O Grupo Parlamentar da UNITA vai interpelar a senhora Ministra de Estado para a Área Social e a senhora Ministra da Saúde e solicitar a auditoria ao uso dos fundos do Orçamento Geral do Estado destinados à saúde pública. Angolanas e angolanos, senhores jornalistas, a visita à morgue central de Luanda evidenciou uma situação alarmante de degradação das instituições de saúde pública, desumanização dos serviços públicos e prática reiterada de atos de corrupção. Governar é cuidar dos vivos e honrar os mortos. O Estado não pode permanecer indiferente ao sofrimento dos cidadãos num momento de dor e perda. A situação que constatamos na morgue central de Luanda é repugnante e assemelha-se mais a um mercado a céu aberto do que a uma morgue no verdadeiro sentido da palavra, numa das fases mais importantes que antecede o repouso no Campo Santo. O Grupo Parlamentar da UNITA vai continuar a exercer a sua missão de representar fielmente as expectativas e as frustrações das pessoas, fiscalizar com firmeza e responsabilidade, exigindo dignidade para os vivos e respeito pelos mortos. Senhores jornalistas, este é um relatório síntese sobre a visita de constatação à morgue central de Luanda. Vamos passar agora a falar sobre a competência de controle e fiscalização da Assembleia Nacional e a notificação da Comissão de Mandatos, Ética e Decoro Parlamentar a 5 deputados do Grupo Parlamentar da UNITA na província de Luanda e um deputado na província do Huambo. Senhoras e senhores jornalistas, no passado dia 14 de maio, 5 deputados do Grupo Parlamentar da UNITA, integrantes do grupo que visitou a morgue central de Luanda, foram notificados pela Comissão de Mandatos, Ética e Decoro Parlamentar por terem realizado uma atividade de constatação nos termos da Constituição e da lei, isto é, velar pela boa execução, velar pela aplicação da Constituição e pela boa execução das leis, desempenhando as funções de controle e fiscalização que lhes são acometidas. O inquérito, segundo a notificação da Comissão de Mandatos, Ética e Decoro Parlamentar, visa o apuramento dos factos sobre a visita de deputados da UNITA às instituições do Governo Provincial de Luanda sem aviso prévio. A audição está prevista para o dia 29 de maio, às 9h30, na sala de reuniões da 9ª Comissão de Trabalho especializada da Assembleia Nacional. Senhores jornalistas, informamos aos angolanos que a lei exige que, no quadro do desempenho da função de controle e fiscalização pelas comissões de trabalho especializadas, deve ser dada prévia autorização pela Presidente da Assembleia Nacional,
para se realizarem visitas de constatação. Eu repito, informamos aos angolanos que a lei exige que no quadro do desempenho da função de controle e fiscalização pelas comissões de trabalho especializadas deve ser dada prévia autorização pela Presidente da Assembleia Nacional para que se realizem visitas de constatação pelas comissões. Porém, os 5 deputados em questão agiram com base no programa do Grupo Parlamentar da UNITA, que tomou esta iniciativa como uma forma legítima de luta contra os atos de obstrução ao livre exercício das funções de controle e fiscalização por órgãos internos da Assembleia Nacional. Os deputados decidiram cumprir, desta forma, o dever consagrado na linha O do artigo 25 do Regimento da Assembleia Nacional, que diz, nós citamos, lutar contra qualquer ato que obstrua o livre exercício das funções dos órgãos de soberania. A Assembleia Nacional não é a Assembleia do Povo. A Assembleia Nacional é um órgão representativo de todos os angolanos, que exprime a vontade soberana do povo e exerce o poder legislativo do Estado. Ela não pode ser capturada por um partido-Estado. A Assembleia Nacional não pode estar subordinada ao Poder Executivo do Estado. Em obediência ao princípio de separação de poderes, a Assembleia Nacional tem de ser capaz de se afirmar como órgão distinto e separado do titular do Poder Executivo. A Assembleia Nacional tem de exercer com propriedade todas as competências de controle e fiscalização estabelecidas na Constituição, tanto por intermédio dos grupos parlamentares, comissões de trabalho especializadas, comissões eventuais, delegações parlamentares ou pelos deputados a título individual. Povo angolano, estamos aqui hoje para informar aos angolanos que a Assembleia Nacional não consegue exercer essas competências, porque todas as solicitações feitas pelos deputados para o efeito têm sido inviabilizadas pela senhora Presidente da Assembleia Nacional ao arrepio da Constituição e da lei. Se a Presidente não cumpre a lei que lhe manda viabilizar os pedidos de autorização para os deputados realizarem audições parlamentares, visitas de constatação e outros atos de controle e fiscalização, os deputados não podem nem devem deixar de exercer o seu mandato. O que é que se passa de facto no nosso país? O país atravessa uma crise social sem precedentes e a Assembleia Nacional precisa ouvir o governo. Precisamos de fazer o nosso trabalho, de inquirir, interpelar, fiscalizar o governo, porque o sofrimento do povo está insuportável. Os angolanos estão a morrer aos milhares, todos os dias. Morrem de fome, morrem de malária, morrem de falta de saneamento básico, morrem de doenças cardiovasculares, morrem de cólera e de desnutrição. Na Via Expressa, por exemplo, o povo disse-nos que no que custa há condutas de esgotos que estão a fluir para as zonas de tratamento de água. O Grupo Parlamentar da UNITA constatou. Por isso solicitamos audição parlamentar de caráter urgente aos ministros das Obras Públicas, Energia e Águas e Ambiente, no passado dia 24 de fevereiro de 2025. E até hoje, a solicitação não foi atendida porque foi negada pela senhora Presidente da Assembleia Nacional. Em todas as províncias, as famílias estão sufocadas,
e já não aguentam o aumento constante dos preços. A dívida pública continua a crescer sem controle e o governo continua a gastar mal o dinheiro emprestado. O dinheiro do povo, que devia servir para criar prosperidade, vai ser oferecido a futebolistas milionários que não precisam do dinheiro dos angolanos. As denúncias públicas sobre o contrabando de combustível, as denúncias públicas sobre o contrabando de combustível e outros atos de corrupção continuam. Os cidadãos já não acreditam nos tribunais, porque estes, tal como o Parlamento, também foram capturados pelo Poder Executivo do Estado. O número de cidadãos que se encontram em excesso de prisão preventiva continua a aumentar. Face a todas estas questões, e no exercício do direito do deputado a obter da administração pública ou de qualquer instituição pública ou privada que administre recursos públicos, informações para o exercício do seu mandato fiscalizador, em fevereiro último, ao abrigo do disposto no artigo 24 do Regimento da Assembleia Nacional, os deputados do povo, coletivamente, através do Grupo Parlamentar da UNITA, solicitaram à excelentíssima senhora Presidente da Assembleia Nacional a devida tramitação processual para a realização de várias audições parlamentares aos senhores ministros responsáveis pelos assuntos mencionados. Assim solicitamos a devida autorização para se ouvir Ministro de Estado e Chefe da Casa Militar, Ministro das Relações Exteriores, Ministro da Defesa, antigos combatentes veteranos da Pátria, Ministro do Interior, Ministra das Finanças, 2 vezes, Ministro da Administração do Território, Ministro da Justiça e Direitos Humanos, Ministro dos Recursos Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Ministra da Saúde, 2 vezes, Ministro das Obras Públicas, Ministro da Energia e do Ambiente, Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Ministra da Educação, Ministro da Juventude e Desportos, para dar explicações sobre o contrato que o governo angolano fez com a Federação de Futebol da Argentina, sobre o dinheiro dos angolanos que vai ser botado, vai ser atirado. Não vamos dizer no lixo, mas vai ser retirado dos bolsos dos angolanos para enriquecer ainda mais os milionários. Ministra das Pescas e Recursos Marinhos. Nós, no final da leitura deste texto, vamos apresentar os requerimentos que nós fizemos. Já se passaram mais de 100 dias e a senhora Presidente da Assembleia Nacional não se dignou em viabilizar a realização das audições solicitadas. Segundo a doutrina, solicitar e realizar estas audições concretiza o exercício de um direito, que é ao mesmo tempo um verdadeiro poder potestativo dos deputados. Portanto, não pode ser negado, independentemente do controle da maioria parlamentar. Significa, senhores jornalistas, que a senhora Presidente da Assembleia Nacional não pode bloquear nem dificultar o exercício desse poder potestativo dos deputados, exercido coletivamente através do seu grupo parlamentar, nos termos do número 1, artigo 24 do Regimento da Assembleia Nacional. Infelizmente, é o que temos vivenciado nos últimos 100 dias. A senhora Presidente da Assembleia Nacional tem obstruído, reiterada e ostensivamente, o direito do deputado de desempenhar as funções de controlo e fiscalização que lhes são acometidas pela Constituição. Só neste ano de 2025 já foram solicitadas pelos deputados do Grupo Parlamentar da UNITA 16 audições parlamentares e nenhuma delas foi atendida. E como querem que nós façamos uma prévia comunicação quando solicitação devidamente documentada, fundamentada, não é atendida?
como querem. Primeiro, reiterar, quem precisa de prévia autorização da Assembleia Nacional, da Presidente da Assembleia Nacional, são as comissões. Os deputados, os grupos parlamentares são autônomos. Agem com base no programa próprio. As solicitações foram apresentadas coletivamente através do grupo parlamentar da UNITA, exatamente porque os grupos parlamentares, como advoga a doutrina, são verdadeiras entidades parlamentares, com poderes parlamentares próprios, aos quais, mesmo quando paralelos, jornalistas, povo angolano, o exercício do direito de propor audições parlamentares pelos deputados, através do seu grupo parlamentar, não invalida, nem impede, de forma alguma, que a audição seja solicitada, seja organizada e concretizada pelas comissões de trabalho especializadas nos termos da lei. Também não impede que o direito do deputado de realizar visitas de constatação ou de obter da administração pública ou de qualquer instituição, pública ou privada, que administre recursos públicos, informações e documentos que julgue necessários para o exercício do seu mandato, seja exercido através das comissões de trabalho especializadas, pelos grupos parlamentares ou a título individual. Para os deputados fiscalizarem, mesmo integrados em comissões de trabalho especializadas, alguém tem de propor, alguém tem de ter iniciativa. E o grupo parlamentar da UNITA tem tido estas iniciativas. Os deputados tiveram a iniciativa coletivamente e comunicaram à senhora Presidente, através do seu grupo parlamentar. A Presidente, porém, bloqueou a iniciativa ao arrepio da Constituição e da lei. Como vão poder os deputados exercer a competência de controle e fiscalização se os requerimentos são inviabilizados à partida? Como podem os deputados cumprir a Constituição e fiscalizar os atos da administração pública se a senhora Presidente persiste em transformar o órgão fiscalizador, que é a Assembleia Nacional, um órgão dependente e subalterno ao órgão que deve ser fiscalizado, que é o titular do Poder Executivo? Os deputados tomaram a iniciativa de realizar visitas de constatação como uma forma legítima de luta. Os deputados decidiram cumprir, desta forma, o dever consagrado na linha O do artigo 25 do Regimento: lutar contra qualquer ato que obstrua o livre exercício das funções dos órgãos de soberania. Eu repito, porque este direito é muito bom, muito bonito mesmo. Lutar contra qualquer ato que obstrua o livre exercício das funções dos órgãos de soberania. A linha O do artigo 25 do Regimento da Assembleia Nacional. É caso para dizer que a maioria parlamentar, quando aprovou, esteve um pouco distraída. É uma forma democrática, sem violência. Eu repito, é uma forma democrática de luta, sem violência, cumprindo a lei que nos manda lutar contra qualquer ato que obstrua o livre exercício das funções de controlo e fiscalização. E aqui a luta vai continuar, como o MPLA tem dito muito bem. Senhores e senhoras jornalistas, este conflito cultural é antigo. Já o vivemos nas leituras anteriores. Em 2012 e 2017, terceira legislatura. E em 2017 e 2022, quarta legislatura. Quando os deputados decidiram solicitar a constituição de comissões parlamentares de inquérito, CPI, a Sonangol, a integridade da dívida pública, ao BPC, ao BESA e ao Fundo Soberano. Nunca o titular do cargo de Presidente da Assembleia Nacional,
nunca o titular de cargo de Presidente da Assembleia Nacional, quer a atual, quer o anterior, permitiu a fiscalização dos atos de gestão danosa que dilapidaram os fundos públicos. Nunca se permitiu aos deputados investigar, nos termos da lei, as denúncias documentadas dos cidadãos sobre escândalos financeiros, sejam eles atos notórios de corrupção ou de branqueamento de capitais. Infelizmente, é a marca do regime. Nenhum deputado tem dúvidas que a senhora Presidente da Assembleia Nacional tem agido como fator de bloqueio à fiscalização dos atos de gestão do titular do Poder Executivo pelos deputados do povo. E ninguém tem dúvida, igualmente, que esta atitude de bloqueio configura uma ostensiva violação da Constituição que atenta gravemente contra o regular funcionamento das instituições, neste caso, da Assembleia Nacional. Esta é a nossa realidade, senhoras e senhores jornalistas. Nenhum país pode ser construído quando os seus governantes, legisladores e juízes não cumprem a lei. Esta não é a Angola que queremos para os nossos filhos e netos. Esta não é a Angola pela qual lutaram os nossos heróis e mártires. O princípio instrumental da maioria não se sobrepõe aos princípios estruturantes do primado da Constituição e da lei, da separação de poderes e interdependência de funções, e da democracia representativa e participativa. A ética e o decoro parlamentar não foram violados quando os deputados foram visitar uma das morgues de Luanda. A ética e o decoro parlamentar são violados todos os dias em que a Constituição é pisoteada por quem a jurou respeitar e defender. A vida e a dignidade do povo que representamos estão acima de qualquer poder constituído. A dignidade da Assembleia Nacional é ofendida sempre que os deputados se subjugam aos ditames do Poder Executivo do Estado, a quem deveriam fiscalizar. A dignidade, a ética e o decoro parlamentar são violados sempre que se inviabilizam, ao arrepio da Constituição e da lei, solicitações legítimas e fundamentadas para o desempenho da função de controle e fiscalização pelos deputados eleitos, seja por via de audições parlamentares, seja por via de pedidos de informação aos sujeitos passivos da fiscalização, seja por se apreciar e dar tratamento às informações e denúncias dos cidadãos, seja por via da realização de visitas de constatação. Senhores jornalistas, devemos recordar aos angolanos que, nos termos das disposições combinadas da linha D do número 2 do artigo 301 e as alíneas P, H, I e J, número 3 do artigo 301 e a linha C, número 1 do artigo 309 do Regimento da Assembleia Nacional, do âmbito material e dos direitos dos deputados na ação de controle e fiscalização da Assembleia Nacional, faz-se, entre outros, através da realização de comissões especializadas, visitas de constatação, audições parlamentares e solicitações de informações, documentos ou dados para o bom desempenho da missão. Não se afigura, por isso, compatível com a Constituição e o regimento inviabilizar os requerimentos de propostas de audição parlamentar submetidos coletivamente pelos deputados através do seu grupo parlamentar. Povo angolano, senhoras e senhores jornalistas, estamos convencidos de que os angolanos esperam uma postura diferente dos seus representantes. Os angolanos esperam que todos os deputados cumpram a Constituição e a lei, mas todos mesmo, sem exceção.
Os angolanos não esperam que uns cumpram a lei e outros não. Os angolanos não aceitam também que haja angolanos de primeira e angolanos de segunda. E estes angolanos sem direitos políticos iguais como no tempo colonial. Nós, na Assembleia Nacional, também não aceitamos que tenhamos deputados de primeira e de segunda classes. O Grupo Parlamentar da UNITA acredita que vamos resolver este equívoco parlamentar. Ainda não estamos a chamar conflito parlamentar, estamos a chamar equívoco parlamentar. Ao nível das lideranças, por via de um diálogo aberto e sereno e cumprindo rigorosamente a Constituição e a lei. Vamos conversar para ultrapassar isso e permitir que prevaleça o bom senso e o respeito do povo pela missão dos deputados. Nenhum deputado que não cumpre a lei tem o direito de sancionar outro deputado por cumprir o mandato do povo, averiguar as reclamações dos cidadãos. Nenhum. Ou cumprimos todos, ou os deputados renunciam aos seus mandatos. Os direitos políticos são iguais para todos. Ninguém pode ter a veleidade de obstruir o livre exercício das funções dos órgãos de soberania pelos deputados do povo soberano de Angola. E se alguém o fizer, o deputado tem o direito e o dever de lutar contra qualquer ato que obstrua o livre exercício das funções dos órgãos de soberania nos termos da lei. É a lei que nos manda fazer esta luta com firmeza, de forma pacífica e democrática, pelo povo, em nome do povo, dentro das instituições da República ou fora destas. Povo angolano, senhoras e senhores jornalistas, o Grupo Parlamentar da UNITA vai cumprir integralmente o mandato que lhe foi confiado pelo povo angolano. Muito obrigado. Vamos passar agora a mostrar alguns documentos que fizemos referência durante a nossa comunicação. Primeiro, que está aqui cópia do decreto presidencial número 221/23 de 14 de setembro, que autoriza a realização da despesa no valor de 45.385.000 euros. Ajuste direto para as morgues, construção, reabilitação e apetrechamento das morgues. Ajuste direito. Foi feito. 2 anos depois, as morgues estão numa situação difícil, dolorosa. Os meus colegas, estão aqui 4 deputados, que visitaram a morgue central de Luanda, ficaram uma semana com perturbações de saúde, pelo impacto da situação que viveram na morgue de Luanda. Não é possível suportar tanto cheiro de podridão, ver tanto sangue, tantos mortos no chão, mortos empilhados. Não é possível maltratar daquela forma as pessoas. Não se pode aceitar. Numa câmara, colocar 4, 5 mortos. Como é possível angolanos fazerem isso? É o que vivemos ali. Mas, felizmente, por força da nossa ação, depois do contato com o governo provincial de Luanda, o governo agiu. Colocaram 2 novas câmaras. Vamos voltar para lá. E não vale a pena as pessoas pensarem que por causa desse inquérito parlamentar vamos parar. Não vamos parar. Não vamos parar. A ação vai continuar. E queremos deixar aqui de forma muito clara. Os deputados foram notificados. Mas eu, pessoalmente, saí lá amanhã, na 9ª comissão, para falar em nome dos deputados, porque agiram em função do programa do grupo parlamentar. E nós fomos mandatados pelo povo. Atenção, não temos outra ordem superior. O nosso ordem superior
é o povo soberano de Angola. Está aqui. Este aqui é o documento da notificação. E aqui é interessante ver que nos termos do regimento, quando a Presidente da Assembleia Nacional tem dúvidas se um ato praticado pelos deputados configura ou não uma violação do regimento, quando tiver dúvidas, manda instalar um inquérito. Não passa automaticamente para a abertura do processo disciplinar. Ela sabe que não se trata de nenhuma violação. A Presidente sabe disso. Mas acontece que o regime ficou incomodado. A ação dos deputados incomodou o regime. Gostariam que fossem deputados do grupo parlamentar da maioria parlamentar ou do regime a terem feito aquela iniciativa. Não foi isso. Nós estamos atentos às preocupações das pessoas. Voltamos a reiterar, vamos continuar a responder às solicitações dos angolanos. Esta aqui é uma resposta dada pela Presidente da Assembleia Nacional. A negar, são aqui 2 documentos, a negarem a audição parlamentar. Uma vergonha. A negar. Os senhores deputados, vocês vão ter acesso a este documento. Vamos reproduzir isso tudo. Já está tudo, vamos imprimir isso tudo. Estão aqui os requerimentos que nós fizemos a solicitar a audição parlamentar, de caráter de urgente, aos senhores ministros. Eu vou escolher 2 ou 3, vamos ler na íntegra, para os senhores jornalistas terem uma ideia daquilo que nos preocupa. E por que solicitamos audição parlamentar de caráter urgente? Não se trata de mera vaidade. Não. Não se trata de uso e abuso de um normativo, de forma nenhuma. Ou de um direito, de forma nenhuma. Isso chama-se responsabilidade com a dignidade da pessoa humana. É que nos move. Isto aqui... Isso aqui é só da RDC. Este requerimento aqui, solicitação da audição parlamentar com caráter de urgência à senhora Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social e a Ministra da Educação e a Ministra das Finanças. Eu vou ler o conteúdo. A senhora Presidente da Assembleia Nacional tem aqui o ofício, respeitosos cumprimentos. Recentemente, solicita mais 5 milhões, 10 milhões de graças, só para jogar durante 20 minutos. Não se pode ser criminoso. Fizemos o pedido, está aqui. Eu vou ler também. Senhora Presidente da Assembleia Nacional, para todos. Aqui vou ler o texto completo. O Grupo Parlamentar da UNITA vem, através deste, solicitar à Sua Excelência, Senhora Presidente da Assembleia Nacional, uma audição ao Senhor Ministro da Juventude e Desporto para prestar informações oficiais sobre o convite formulado à Seleção Argentina de Futebol, Alves Celeste, no quadro das festividades do 50º da Independência Nacional, tornado público pelo Senhor Presidente da República com vestes de Presidente do MPLA, durante a realização do 9º Congresso da JMPLA. Na sequência, o Senhor Ministro da Juventude e Desportos confirmou que as negociações para o jogo entre Angola e Argentina estavam seladas e só faltava resolver a questão da hospedagem e fê-lo nos seguintes termos. O pacote negocial com a Argentina já está resolvido. Só falta resolvermos a questão da hospedagem. Excelência, enquanto membros de um órgão de soberania, sendo representantes do povo soberano de Angola, temos o direito e o dever de ser informados com a devida antecedência e privilégio nos termos da Constituição e da lei. Assim, o Grupo Parlamentar da UNITA solicita que o Sr. Ministro da Juventude e Desporto preste informações sobre os termos do contrato. Número 1.
valor global. 2, recompensa dos jogadores. 3, recompensa do corpo técnico. 4, valor para a Associação de Futebol Argentino, AFA. 5, encargos com a hospedagem da seleção da Argentina. Aqui. Até hoje, nada. Dia 5 de fevereiro. Outra. Ok. Sobre a problemática do esgoto. Portanto, tem a fundamentação legal. Solicitação de audição parlamentar com caráter de urgência aos senhores ministros das Obras Públicas, Energia e Águas e Ambiente. Ok. Prestar informações sobre as seguintes questões. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Número 6. Objetivo número 6 da ODS. Água potável e saneamento. O que é que nós queríamos aqui? Indicadores usados para monitorar o progresso da realização do objetivo número 6. Domicílios com acesso à energia elétrica. Percentagem. População total atendida com abastecimento de água. Percentagem. Índice de tratamento do esgoto. Percentagem. Essa é a primeira questão. Estamos a supor, não havendo dados, não podem responder aos deputados. Quem tem dados não teme responder a uma audição parlamentar. Segundo, empresa contratada para a construção do esgoto. Terceiro, empresa contratada para a recolha e tratamento dos resíduos sólidos e líquidos. Obras de um dos esgotos de transporte de resíduos sólidos e líquidos na via expressa Luanda-Viana. Segundo os relatos da denúncia, os resíduos sólidos e líquidos são transportados para o canal do Kikuchi, que abastece grande parte da cidade de Luanda. Dada a gravidade da situação, o grupo parlamentar da UNITA deslocou-se ao local e constatou a veracidade dos factos relatados. Assim, considerando a gravidade da situação, que constitui um atentado à saúde pública e dos consumidores, o grupo parlamentar da UNITA vem solicitar, nos termos do regimento, uma audição de caráter urgente aos ministros das Obras Públicas, Energia e Água e Ambiente. Senhores jornalistas, exemplo do conteúdo. Deputado Monteiro, tipo policial da Polícia Estadual. O deputado Monteiro participou de um grupo, de uma visita de demonstração ao Hospital Geral do Uambo. Foram como grupo de deputados residentes. Visitaram o Hospital do Uambo, encontraram tudo muito bem. Camas bonitas, tudo em ordem. Doentes de pijamas, já pijamas limpinhos, um doente numa cama, tudo muito bonito. Depois da visita, recolheram o material. Os doentes informaram aos seus familiares, pediram, liguem ao deputado do povo. Aquela coisa que vocês viram, aquilo não é para inglês ver, foi para deputado ver. Mas a realidade do hospital é diferente. Seu deputado veio, o deputado Monteiro foi para lá. O que encontrou é escandaloso. De uma semana para outra, realidades completamente distintas. Também foi notificado. É uma vergonha. E nós vamos retirar, seus jornalistas, fica mesmo claro, vamos continuar a agir assim. Ninguém vai impedir o deputado de responder a uma... Quem é que disse? O doente está a pedir que o deputado vá ver, constatar as condições que deixaram. É preciso escrever a Presidente da Assembleia, a Presidente do Senhor Presidente da República, para autorizar que seja fiscalizado. Não vai acontecer isso. As comissões vão fazer isso. As comissões devem solicitar
permissão, autorização da Presidente, mas os deputados do grupo parlamentar negativo. Não vai acontecer. Este é o compromisso solene que nós firmamos com o povo popular. Não vamos agir de forma diferente. Está aqui o deputado Monteiro. A audição dele foi feita por videoconferência. É claro que não há razão, não há nenhuma base para procurarem sancionar. Não é possível. Abriram um inquérito parlamentar porque a Presidente tem dúvidas. Se tem dúvidas é porque ela sabe que não há nenhuma infração. Se houvesse certeza, é claro que havia um processo. Também sabemos disso. Passa agora, jornalista. Obrigado. Júlio Monroe, Rádio Inglêsia. Falou sobre o inquérito instaurado. A pergunta que faço é: qual é a visão dos deputados da UNIVA? Terá havido má interpretação da lei para este inquérito instaurado? Má fé? Orientações políticas? Qual é a vossa visão? A segunda pergunta. Disse que os deputados têm sido impedidos de exercer as suas funções de à fiscalização. Esta acusação que faz, gostava de saber em concreto o que é que a Presidente tem dito quando se tem feito solicitações do género. O que é que se diz em concreto? Uma terceira, falou também que houve argumentação para as mortes. Do ponto de vista dos deputados, o que é que poderá ser feito com esses valores? Por acaso, a vontade das obras de dinheiro, se não se refletiram sobre o destino final, por aquilo que os deputados do grupo parlamentar da União têm administrações feitas. O que é que se terá feito com este dinheiro? Uma outra, a penúltima, em relação aos palancas negras, Angola, Argentina, fala-se que o país deverá gastar qualquer coisa como 5 bilhões de kwanzas. Que informações têm os deputados do grupo parlamentar da UNITA relativamente ao valor real? O que é que se diz? E a última, gostava também de ouvir algum pronunciamento do Presidente da UNITA relativamente às declarações de Abel Escovoco, segundo as quais, ou que questionou que os partidos políticos antigos da oposição já fizeram em prol do país. Obrigado. Muito bem. Vamos começar pelo valor dos palancas. Falar de 5, 8 milhões, isso é irrisório. Todos nós sabemos. Infelizmente, o governo foge passar uma informação oficial ao Estado, aos angolanos, mas a informação que nós temos vai gastar mais de 20 milhões de dólares. Só a seleção da Argentina vai receber, só o cachê para a seleção, são 8 milhões. Só a seleção. Vai faltar o dinheiro do transporte, da hospedagem, seguro. A própria federação vai levar 5 milhões. O Messi sozinho. A federação vai levar 8 milhões. Os outros é hospedagem, transporte e seguro. Mas as pessoas estão a morrer de malária. Estão a morrer de fome agora. Os valores, obviamente foram roubados. Foram desviados. E de violação da lei. O anúncio feito em sede de uma reunião partidária. O Grupo Parlamentar da UNITA solicita que a audição seja feita pelas comissões competentes em razão da matéria, nomeadamente Comissão dos Assuntos Constitucionais e Jurídicos, primeira comissão. Comissão de Cultura, Assuntos Religiosos, Comunicação Social, Juventude e Esportes, sétima comissão. A audição não é feita no grupo parlamentar ou pelo grupo parlamentar. O grupo parlamentar tem iniciativa, mas é feita a audição na comissão. Vejam agora a resposta da Presidente da Assembleia. Não considera este pedido
inclusive a indicação da comissão. Todos os pedidos têm a indicação da comissão. Ela diz assim: nos termos do artigo número 2, nos termos do número 2 do artigo 303 do Regimento da Assembleia Nacional, aprovado por via da Lei Orgânica número 13/17 de 6 de julho, a ação de controle e fiscalização é exercida pelas comissões de trabalho especializadas, sendo a competência determinada pelo critério de especialidade. Está justamente a dizer aquilo que nós pedimos. É o que está a dizer aqui. Mas depois diz assim: considerando que a competência para requerer audições parlamentares é exclusiva das comissões de trabalho e especialidade e não dos grupos parlamentares, nesta conformidade encarrega-me Sua Excelência a Presidente da Assembleia Nacional de informar que os grupos parlamentares não têm competência para requerer a realização de audições parlamentares. Por isso, não aprova. Senhores, sem comentários, mas sem comentários. Estamos a dizer que a audição seja feita pela comissão, mas a iniciativa é dos deputados. Pode ser a título individual. O ano passado, aqui é importante esclarecer isso aqui, por nossa iniciativa, foi feita a audição ao Ministro do Interior, ao Comandante-Geral da Polícia Nacional, para falarmos sobre a problemática a problemática da criminalidade, a problemática do tráfico de droga, nem mais de droga. Aquela situação toda. Depois de 2, 3 meses, houve a audição parlamentar. Mas o impulso também foi nosso. E hoje vem essa resposta aqui. Que contradição. E nós deixamos bem claro, a audição seja feita pela segunda comissão. Foi feito isso. É um procedimento normal que tem que ser observado. Pronto. A resposta é esta aqui. Inquérito. Se teria havido uma interpretação, não é uma interpretação. O inquérito visa intimidar. Visa condicionar os deputados. É uma orientação política. Não temos dúvida em relação a isso. Quando estou a dizer orientação política, temos informação. Uma coisa que devemos saber como angolanos: nós somos mesmo irmãos. Como angolanos somos irmãos. Podemos ter partidos diferentes, mas somos irmãos. Um irmão, quando sabe que outro irmão está a ser prejudicado, denuncia. Os nossos irmãos denunciaram. Nós sabemos onde partiu esta orientação política. De quem partiu a orientação política. E já agora onde que partiu e de quem partiu? É óbvio, senhores jornalistas, é óbvio. Toda a gente sabe, se é uma orientação política. Eu não vou dizer quem me disse e quem teria dado a orientação, mas sabemos. Agora, esta denúncia está a ser feita para a mensagem chegar às pessoas que evitem prejudicar outros angolanos. Quando estamos a dizer outros angolanos, não é prejudicar o grupo parlamentar, não. É prejudicar as famílias que pediram que o grupo parlamentar fosse à morgue, fosse ao Hospital Geral do Amo, fosse ver a problemática do canal do Kikuchi, fosse a escola que foi demolida lá no Cacoabo. É prejudicar as pessoas. Não podemos agir assim. Se me permite, enquanto representante do povo, este mesmo povo gostaria de saber, afinal, quem dá essas orientações ou quem deve. Não era bom esclarecer. Os angolanos sabem. Os angolanos já sabem. Os seus jornalistas também sabem. Os jornalistas já sabem. Agora, sobre a posição do Dr. Abel. Bem, acho que nem sequer preciso fazer esse comentário. Gostava de saber se o senhor jornalista também colocar que uma posição dita pelo Dr. Abel está no governo ou está na oposição. Gostava de saber. Só um esclarecimento. Qual é a visão do senhor? Ele está na oposição ou está no governo? Qual é a visão do senhor deputado? Remete esta pergunta para o senhor.
Estou a responder perguntando. Eu gostaria de saber o que é que o presidente da Casa C, da Casa C em 2012 e da Casa C em 2017 fez para ajudar a mudar Angola. É só isso aí. O presidente da Casa C em 2012 chama-se Abel Palanca Chilungu. O presidente da Casa C em 2017, Abel Palanca Chilungu, não está no poder. Está na oposição. O que é que ele fez em 2017? Mas acha mesmo que isso também... Mas também isso não é discussão, meu Deus. Tivemos isso. Eu gosto de dizer o seguinte, os jornalistas deviam entender. Os políticos algumas vezes também falam usando algum humor, algumas sátiras. Isso é humor. Não deviam levar a sério. Mas a vida levou. Não, isso é humor. Isso é humor. Vamos levantar questões sérias que preocupam a vida dos angolanos. Mas, sem lugar, eu gostaria de saber o seguinte, se o Impera ou o governo não respeita os deputados, quanto mais a população, porque isso estamos diante de uma verdadeira ditadura. Qual é a opinião do senhor? Por isso, jornalistas, estamos a dizer que nós não vamos deixar nos intimidar. Não vamos nos permitir condicionar. Vamos continuar a fazer aquilo que o povo está nos pedindo. Vamos tentar fazer isso. Fique claro. Nós juramos defender o povo, respeitamos o povo e não uma força, uma orientação política vai condicionar o nosso comprometimento com o povo. Não vai acontecer. Isto é que efetivamente nos preocupa. A vida das pessoas. O que nós vivemos, constatamos na morgue de Luanda, no hospital de Luanda, no geral de Luanda, noutras situações, é muito grave. Jornalista da Rádio Inglesa, é isso que nos preocupa. Humor político, não, esse não nos preocupa. Sim, a ação Munhati, TPA. Eu gostava de saber do São Deputado, quando são solicitadas as audições aos ministros, e pelo que estamos a perceber, nem todas as audições acontecem. O que é que a lei diz quando um ministro não vai à Assembleia prestar esclarecimentos, sendo que é parte das obrigações de um cidadão ter o direito de ser informado? O que é que a lei diz quando esse direito é negado? E se existe cobertura legislativa sobre essa matéria, no caso, consequências, contra o ministro ou contra qualquer responsável. Se não existe, o que é que a UNITA pensa para, digamos, esses episódios não serem repetitivos? Porque não é a primeira vez que estamos a perceber, mas parece ser já uma tendência de cultura de os ministros poderem responder quando querem. Obrigado. Muito bem. Sr. jornalista, infelizmente, nos termos da Constituição, vamos rápido, vou pedir apoio aqui à nossa deputada que é constitucionalista. A norma, o artigo faz referência que os atos de fiscalização não têm consequência política. Vamos ver aqui rapidamente. 127. 127. Ok, obrigado. Quem gera os recursos públicos deve responder a essa solicitação. É um dever moral e ético. Mas quando estamos num Estado, numa crise profunda de valores éticos e morais, infelizmente, a situação é essa aqui. Infelizmente. Nós não temos dúvida, temos que mudar, é preciso mudar todo o regime. Temos que ter um país normal. Que o ministro respeita o fiscalizador, que é o deputado. Tem que ser assim. Mas o que nós temos em Angola? Os deputados são secundarizados. A Assembleia Nacional completamente subalternizada. E mais, digo mais, ao arrepio da Constituição e da lei, a Assembleia Nacional não tem autonomia. Perdeu a autonomia administrativa e financeira. Financeira. Não tem.
Tudo depende do Ministério das Finanças. Tudo. É para pagar um simples serviço da Assembleia Nacional, o Ministério das Finanças. A Assembleia Nacional não faz nada. A senhora Presidente da Assembleia devia se preocupar em resgatar a autonomia da Assembleia Nacional. Pelo menos ser valorizada. Infelizmente não existe. Isto aqui é um problema real para a Assembleia Nacional. Agora, visitar um hospital, atender uma chamada dos doentes, dos familiares, abrir um inquérito parlamentar, isso é vergonhoso para nós. É vergonhoso para Angola. Sr. Presidente, numa eventual aplicação de sanção disciplinar contra os deputados, numa eventual sanção contra os deputados que estão agora sob inquérito, qual será o posicionamento do grupo parlamentar? Não haverá sanção. Não haverá sanção. Não haverá sanção. E nisso a Assembleia até foi um bocado feliz. E foi inteligente. Abriram um inquérito. Porque aparentemente tem dúvidas, mas não tem dúvidas. A Assembleia não tem dúvidas que os deputados não infringiram a Constituição e a lei. Não tem dúvidas. Não haverá sanção nenhuma. Penso que está tudo dito. Vamos dar por encerrada esta conferência de imprensa. Agradecer a presença dos senhores jornalistas. Contamos convosco em próximas ocasiões. Temos servido